Caros amigos, mais uma vez bem-vindos ao Imperial. Com muito prazer que nós montamos para vocês este conteúdo de como você reger o hino 2, desde a parte de posição, levare, pré-levare, até a parte de gesticulação e cortes. E hoje nós vamos falar de um elemento dentro deste hino novo que nós nunca falamos aqui, que é a expressão. Como funciona toda a parte de expressão nesse hino? Bom, eu vou fazer em algumas partes para vocês. Primeira parte é como você se posicionar frente à orquestra. Mas antes de eu entrar, eu vou contar para vocês um pouco desse ambiente aqui, porque nós estamos fazendo aqui este ambiente. O título deste hino, o hino 2, no inário 4, ele mudou quase nada a parte da estrutura dele no inário 5. Então, o exemplo vai valer. É Rosa de Sharon. Sharon é uma região na Cisjordânia entre dois vales, sendo que esses dois vales eram vales inférteis, mas mesmo assim se produziu a Rosa de Sharon, que é aquela rosa que eram as rosas mais belas que haviam. Então o que acontecia ali nessas rosas? Elas ganhavam fama porque elas não murchavam, porque elas eram rosas que eram maiores e mais frondosas. Por isso, Salomão compara a rosa de Sharon, a rosa daquela região. Então vamos lá. Primeira coisa, quando nós formos reger esse hino, é a posição. No seu ensaio, você não tem problema se você reger sentado, mas normalmente na igreja a gente rege em pé. Você vai se colocar de maneira que todos te vejam, isso é muito importante, tá bom? Que todo mundo te veja. Muitos encarregados, eles se colocam na orquestra, às vezes com medo, não tem problema. Se você tem medo de reger, o fórmula da regência foi feito, estruturado de maneira a mitigar, a eliminar todos esses riscos. O que acontece? Às vezes eles se escondem atrás do púlpito, né? Se esconde lá atrás do púlpito e com medo, mas aí ninguém te vê. Então, primeira coisa é posição. Se coloca de um jeito que todo mundo te vê, não é? Olha, tá todo mundo te vendo? Tá. Perfeito. E aí você vai para o segundo passo, que é um passo de importância precípua, tá bom? Que dica que eu vou dar para os nossos caros amigos, irmãos, que estão sempre nos acompanhando? Escrever isso é muito importante. Abre o inário e coloca o número de compasso. Lembrando que para quem está nos acompanhando, tem elementos nesta aula que nós não falamos ainda, que são inéditos, que são elementos somente, tá? Nesta aula aqui que eu vou tratar para vocês de expressão, novidade. Então, perfeito, você se colocou, né? Viu? Primeira questão. Segunda questão, gesto pré-levare. O que é o gesto pré-levare? Gesto pré-levare é um gesto que você vai fazer quando você coloca as mãos assim, frente à orquestra, que você está dizendo assim: orquestra, pessoal, estou pronto para começar. Você coloca assim e avisa eles que você está pronto para começar. Por exemplo, se você chega e faz isso, pá, o que vai acontecer? Podem não estar prontos e não entrar. Aí você vai falar assim: poxa vida, minha regência é complicada, poxa vida, a orquestra não vai comigo. Então, o que eu sugiro para vocês? Quando fazer o pré-levare, que é o passo que nós vamos ver logo mais, você observa se todos, tá, estão olhando para você. Tá? Então, o que você vai fazer? Você está aqui, põe o pré-levare, e nesse passo 2, que é o pré-levare, você vai explicar, certo? Você vai quase que pedir, exigir
dos músicos que arrumem os seus instrumentos na posição. Ou seja, quando você faz isso, todos eles vão pôr o instrumento na posição, tá bom? Colocou, coloca o instrumento. Qual é a dica que eu vou dar para vocês agora? Muito importante, não fiquem armando e desarmando. Armando e desarmando, porque o músico coloca, tira, é muito incômodo para o músico, tá bom? Então é de importância precípua que quando você vai armar, você não volte, só se acontecer alguma coisa. Observou se todo mundo colocou o instrumento na posição? Observou. Nós vamos para o passo 3, que é o levare deste hino, no caso. Bom, vamos lá. Este hino entra em qual tempo? Ele entra no quarto tempo. Isso é de importância precípua. Então nós temos aqui 3, 4, tá, certo? Ele vai entrar no quarto. Nós vamos fazer um tempo antes de levare. Poderíamos fazer 2? Poderíamos. Poderíamos fazer 3? Poderíamos. Mas neste caso, nós vamos fazer um tempo, tá bom? Isso é de importância precípua. Então o que nós vamos fazer? Como funciona? Neste caso, nós temos o tempo 1, vou falar já neste próximo passo. Tempo 2, tempo 3 e tempo 4. Nós vamos respirar um tempo antes, que é o tempo 3. 3. Tá bom? Então, vamos recapitular tudo do começo? Posição frente à orquestra. Pré-levare. Levare. Certo? Regras do levare. São várias. Vou dizer algumas para vocês. Primeira, é um tempo antes, no mínimo, normalmente, na pulsação que você for tocar. Não adianta você fazer o levare e pedir assim, nada vai adiantar. Ou seja, é um tempo antes. Tá bom? E outra coisa que você demonstra no levare, expressão. Se você começar, a orquestra vai começar com mais ênfase. Se você começar suave, a orquestra vai começar com mais suavidade, tá bom? Então, eu sei que é muita informação para você que está começando a nos acompanhar agora. Qual que é a dica? A dica é voltar e assistir várias vezes. Você às vezes pode estar assistindo só um pedaço desse vídeo, que a gente tem ele inteiro e tem ele cortado. O que você faz? Assiste ele cortado e assiste ele inteiro depois para ajudar você a entender melhor, tá bom? Perfeito. O que acontece aqui? Fizemos o pré-levare. Vamos aprender a desenhar os 4 tempos no quaternário. Eu aprendi no Bona. Você aprendeu solfejo. Você não aprendeu regência. Eu vou te ensinar agora os gestos do quaternário na regência. Fiz o pré-levare. 1 para baixo, 2 para dentro, 3 para fora e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O 2 é para dentro. Com as mãos aqui, elas se cruzam, tá? Lembrando que não é 1, 2, é 1, 2, elas se cruzam. Para mais informações, nós temos vídeos inteiros a esse respeito. 1, 2, 3, 4. Então agora você aprendeu a gesticulação do quaternário. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem um jeito de corte. Existem vários, mas eu vou ensinar um tipo. Quando você está regendo, chega uma hora que você precisa fazer o quê? Literalmente cortar a orquestra, certo? Aí eu vou pedir bastante atenção porque nós vamos amarrar o início lá do começo, que é o gesto pré-levare, que foi o nosso passo 2, com este final, tá? Então vamos lá. Você pode fazer a nota da última frase, destino, de diversas maneiras. Uma delas é a regência estática,
que é aquela que você segura a nota, certo? E depois corta. E a outra é você reger os 3 tempos, tá? Agora, vamos atentar aqui. Regência estática e cortei. O corte é literalmente isso. Fiz o corte aqui. Porém, você vai instruir a sua orquestra que enquanto você não soltar o corte, eles não soltam o instrumento. Conseguiram ligar a ideia do começo da ideia do fim? Você colocou, todos colocam. Inicia, todos iniciam. Lá no final, você ataca a nota, corta e segura. E todos continuam segurando a nota. Conseguiram captar, né? Alguns caros amigos nossos estão pedindo o quê? Para que a gente reja os hinos inteiros. Eu farei isso. Agora, para finalizar, 2 coisas. Tudo junto e expressões. Vamos lá. Tudo junto. Estou regendo a primeira frase. Perceberam? O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui foi a regência de compasso. O que nós vamos fazer no próximo vídeo, análogo a esse, é a regência de expressão. Na regência de expressão, nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tendo dúvida, pessoal, coloca aqui no comentário que eu estou plenamente à disposição, tá bom? Fico muito agradecido por nos acompanhar. Vejo vocês no próximo vídeo.